Oi, pessoal. Gente, eu vim falar para vocês algumas impressões, né, que eu tive fazendo morango do amor. Eu não conhecia, essa semana que eu fiquei conhecendo o morango do amor, que tava todo mundo falando. E aí eu resolvi fazer uma versão vegana e sem corante, né? E o grande desafio não foi fazer, né, a massa de brigadeiro, eu fiz na versão com brigadeiro. Não a massa branca, então o brigadeiro vai deixar naturalmente o morango escuro, né? Quem já viu aí o morango do amor com o brigadeiro, ele vai ficar mais escuro. Mas, então a minha intenção era fazer ele vegano, sem corante. Então o desafio nem foi fazer a massa, né? Porque eu já tinha mostrado aqui para vocês algumas receitas sem leite e tudo. Então até aí foi tranquilo. A questão do corante também foi tranquilo. A questão toda foi fazer a calda, né? Eu fiz 2 testes. E aí no primeiro eu usei o açúcar demerara. E eu nunca tinha feito essa calda, né? Porque quem já fez maçã do amor, bala baiana, né? Já tem esse conhecimento. Então eu nunca tinha feito, foi a primeira vez. E o que eu percebi? Então, no primeiro teste, eu fui fazendo ali e tentando fazer o teste ali da água gelada para ver o ponto certo do caramelo. Só que o que acontece que ninguém te conta, né? Sobre a calda, a tão temida calda. Então, a calda, no início, ela vai demorando um pouco a elevar a temperatura. Então, se você colocar ali o termômetro, você vai ver que ela demora um pouco até chegar ali nos 100, 100 e poucos graus ali, ela demora um pouco. Mas depois, aquela é muito rápido, ela aquece muito rápido. Então, é um momento assim que você tem que ficar totalmente atento. E, gente, para você toda hora pegar e fazer esse teste da água gelada, não dá. Para quem não tem a prática ali, é muito difícil. Então, o que aconteceu no primeiro teste? Eu fui tentar, eu tava ali com o termômetro, e eu fui tentar fazer o teste também da água gelada. No que eu fui fazer o teste, pronto, a minha calda já saiu já elevou a temperatura muito rápido. Então, frações de segundos, ela já aumenta ali, chega a minha calda chegou a mais de 150. Então, aquela calda ali, ela deu para fazer o morango, ficou gostoso, a calda ficou muito gostosa, só que ela derreteu, ela ficou, não ficou com aspecto bonito. Mas no momento que ele esfriou, estava pronto para comer, ficou muito bom. Mas depois a calda já começou a derreter, não ficou com aspecto legal. Então, a questão toda aí é ficar atento à temperatura, né? Para quem for tentar fazer em casa, eu vou colocar aqui o vídeo da receita, né? Da receita sem corante e com um brigadeiro vegano. E a grande questão aí é você prestar atenção na temperatura da calda. O segundo teste, eu já fiz ele prestando atenção no termômetro. E qual termômetro utilizar também? O de espeto. O outro termômetro que geralmente a gente usa para chocolate é um outro termômetro. Eu vou pegar aqui para vocês verem. Esse termômetro aqui, geralmente o que a gente usa para temperagem de chocolate, muita gente conhece ele aí, ó. Então, o que acontece? Ele a partir de 90 graus ali, ele já não estava medindo mais a temperatura correta. Então, o ideal se utilizar, o meu já tá até sujo aqui, que eu acabei de fazer, olha. Tá vendo a caldinha aqui? E ela tá vermelha, ó, sem corante. Aí, o que acontece? Esse termômetro aqui que é o ideal. Mas, né? O ideal é você ver primeiro se ele tá funcionando bem, se ele tá com bateria. Aqui, olha, tem um lugar de você trocar a bateria dele. Não vou
consegui abrir. Então, o que acontece? Parece que o meu tá acabando a bateria. E aí, ontem ele funcionou na hora que eu não precisava mais, que a minha cauda já tinha passado de 150, ele tava medindo. E hoje, ele já não tava medindo. Chegava no 140, ele já dava tilt. Então, foi um desespero, porque olhar o ponto pela água, como eu falei, não é tão fácil assim, né? Que você olhando no vídeo, nossa, parece mil maravilhas, colocou ali, mas só enquanto você faz aquilo ali, sua cauda queimou. E até você ver, nossa, será que tá certo? Será que não tá? Então, o melhor é a temperatura no termômetro. Então, ficar atento a essa questão da bateria do termômetro antes de fazer, porque ali no momento, igual o meu, chegava em 140, já ele desligava. Então, o que eu fiz? Quando chegava em 140, que ele desligava, eu já sabia também que estava na hora de tirar, porque a temperatura ideal é 145. Então, quando você tira a panela do fogo, que é algo que ninguém te conta, né? Aquela calda, ela continua borbulhando. Então, ela continua aquecendo. A panela é de alumínio, então ela vai continuar aquecendo. Então, no momento que você tira, que ela continua aquecendo, rapidinho, como eu disse, depois que vai batendo essa temperatura de mais de 100 graus, é frações de segundos. Então, você tirou ela ali do fogo a 140, até você colocar ela lá para banhar o morango, ela já vai atingir ali a temperatura de 145. Eu não consegui medir no meu. Então, mas quando dava 140, eu já tirava e já ia banhar o brigadeiro. Então, o segundo teste eu fiz assim, porque eu também não tinha opção, porque o meu termômetro 140 não media. Então, o que eu pensei? Eu não vou deixar passar, porque quando você passa da temperatura ideal, você estraga ali a sua calda. Apesar dela continuar a ficar com gosto gostoso, a não ser que você passou muito, ela vai ficar com gosto de queimado. E o que acontece? Quando ela passa também da temperatura, ela vai ficando mais grossa, você sai, né, da temperatura ideal de trabalho da calda, né? Tem a temperatura, da mesma forma que o chocolate tem a temperatura ideal de trabalho, quem já trabalhou com chocolate, a calda também tem a temperatura ideal, que é essa de 145. Então, quando dá 140 ali no termômetro, até também esse termômetro ele vai aumentando aqui aos poucos. Acho que já apagou, tá vendo? Toda hora ele apaga. Então, ele vai aumentando assim aos poucos. Então, até ele chegar lá no 145, a hora que você tirou a panela, ele vai chegando ali aos poucos, a sua calda já tá em 145. Então, acho bom essa questão de você tirar já do fogo, deu 140, tá passando ali do 140, aí ele mede 140 ponto alguma coisa. 140 ponto alguma coisa, já tirei, já começo a banhar. Aí você deixa o espeto lá, o termômetro de espeto lá, enquanto você tá banhando, para você ver se ele não tá diminuindo. Que aí, se ele diminuir, é a hora de esquentar novamente, para ela chegar na temperatura novamente 145. Porque se você banhar o morango, eu não sei se eu tenho aqui, um que eu banhei depois, que ele já estava esfriando. Quando ele tá esfriando, o que acontece? Ele fica grosso. Eu não tenho aqui. Mas quando ele tá esfriando, ele vai ficando grosso. Esse aqui, ó, eu banhei quando ele tava na temperatura boa, ideal, ó. Ele tá esfriando ainda, ó. E olha só como que fica no morango sem o brigadeiro. Ele fica vermelhinho, tá vendo? Se você colocar um brigadeiro branco, ele vai ficar vermelhinho, sem corante. Só que no brigadeiro preto, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. No brigadeiro preto, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar escuro. E assim, quando ele tá na temperatura ideal, assim que ele esfria, você já consegue também tirar do prato, ele não agarra. Aqui eu
eu esqueci de tirar eles assim que esfriou. É ideal tirar assim que esfriou. E é da mesma forma o palito, né? Aqui já vai ficar... eu fiz esse pra ficar com palito mesmo. Mas esse outro que eu mostrei pra vocês, eu já tirei o palito ali na hora. E colei essa folhinha aqui, ó, do morango, tá vendo? Essa folhinha aqui também tem que colar na hora que você banha ele na calda. Então, essas dicas que eu queria deixar para vocês na questão da calda. Depois eu vou deixar a receita aqui nos rios. Então, é isso, né, que eu queria falar. Porque muitas pessoas, né, faz aí a calda, é muito fácil. Não é fácil, não é fácil. A calda é um desafio realmente fazer. E para ela também não ficar grossa, você tem que passar ali rápido. Então, não é muito fácil. Aqui ela ficou fininha, ó. Aqui, tá vendo como é que tá? Tá dando até pra ver os pontinhos do morango, ó. Ó, ela tá vermelha, mas ao mesmo tempo você consegue ver os pontinhos lá do morango. Então, essa dica aí que eu queria deixar pra vocês do morango do amor. E espero que vocês gostem da receita.